Olá pessoal, tudo bem? Não é segredo para ninguém. Eu venho falando isso no canal já há algum tempo. Eu venho falando isso no canal há algum tempo. Que eu estou fã do Tesouro IPCA+ com juros 2055, né? Por quê? Basicamente, pelo motivo do preço dele ser muito próximo ao IPCA com juros 2030 e ele te pagar em juros semestrais 25 anos a mais que o IPCA 2030. Além dele ter uma taxa muito melhor. Mas tudo são flores no IPCA 55? Não. E aqui eu vou mostrar para vocês um argumento muito a favor do IPCA 2030, certo? Porque a gente tem que ver todos os lados da moeda, né? Então não é porque uma vantagem, que é a questão dos cupons, dos anos a mais de cupons, isso é uma vantagem, certo? Mas ele tem uma grande desvantagem com relação ao IPCA 2030 que nós vamos ver nesse vídeo. Então, a gente tem que considerar tudo isso na hora de pensar em qual papel você vai ficar, né? Ou vai ficar mais, ou vai alocar mais, certo? Que é o seguinte, gente. Esse prazo a mais traz o quê? Maior risco na marcação a mercado, certo? E é isso que eu vou mostrar agora. Mas muito maior o risco no IPCA 55 do que no IPCA 30. Então vejam aqui, ó. Peguei a calculadora do Tesouro Direto, tá? Com os dados do dia 9 de abril. Tá aqui o IPCA 2030, investimento de R$ 1.000, como eu sempre fiz no canal, né? Todos os dados de R$ 1.000. Coloquei a taxa dele no dia 9 de abril e a inflação para o período, aqui é todo o período de 2020 a 2030, né? Inflação para o período anual, então é uma média anual, 4%, tá? Não vamos ser bobo de botar 2,5% do Boletim Focus aqui, porque eu posso dizer com certeza isso não vai acontecer para os 10 anos, tá? E aí o resgate antecipado quando? Daqui a exatamente um ano. Com qual premissa? De que a taxa do papel vai estressar mais e ele vai subir 1%. Vai estressar mais ainda do que agora, tá? Subindo 1%. A gente sabe, pela marcação a mercado, que quando a taxa sobe, e infelizmente muita gente estava bem posicionado nos tesouros IPCAs antes da crise da doença, e aí tinha muitos títulos comprados aqui a taxas de IPCA mais 3%. O que é bom, só que tem que ficar no papel. Tem que ficar até o fim. E aí agora está vendo isso. A taxa sobe, o preço unitário aqui cai, e isso é um prejuízo na marcação a mercado, que é um prejuízo virtual, porque ele só vai acontecer no bolso se você vender o papel a um preço mais baixo do que você comprou, né? Então ninguém vai fazer isso é consciência, né? Para isso a gente se organiza, a gente faz a reserva de emergência, a gente planeja financeiramente tudo que faz, os investimentos, para não precisar fazer um movimento ruim desses, tá? Então, o que, que eu supus? Que o estresse continua e a taxa dos papéis vai subir mais 1%, tá? E aí, em um ano. E aí, o que, que acontece? Tá aqui o resultado, gente. O IPCA 2030 perde só 0,30%. Só. Só 0,30%. Menos 0,30%. Só isso, em um ano, certo? Para quê? Para quem comprar com a taxa mais baixa e a taxa subir e você não fizer mais nenhum aporte, não fizer mais absolutamente nada, certo? Comprou e estacionou por um ano. É isso. Só chamando a atenção de vocês, vários inscritos já perguntaram isso no canal. Quando a gente faz a simulação para todo o período, essa tabela aqui tranca e não mostra as páginas seguintes, tá? Isso aí tem que mandar
pedindo para o Tesouro, para a equipe do Tesouro corrigir o bug que ficou na calculadora, que antes é que o Tesouro já colocou e retirou do sistema a calculadora várias vezes. Na última vez que ele reinseriu, não veio com esse problema que não tinha antes, tá? Então a gente tem que mandar lá no contato um e-mailzinho e tal, gentil, bem cortês, pedindo se não é possível de resolver esse problema para a pessoa conseguir ver todos os cupons, né? Então aqui, ó, menos 0,30. Agora vamos ver no 55, gente. No 55, os mesmos dados, tá? Mesmos R$ 1.000, só que a taxa dele já é mais alta, 4,65. Inflação para o período, 4% ao ano. Vai para 5,65 em um ano. Olha o que acontece na marcação a mercado. Já passaria a perder 6,63. E vejam que enquanto o IPCA 2030 está ali, ó, R$ 995, que é o que você iria enxergar no seu saldo, aqui você já ia enxergar R$ 932. Vamos ver como é que ficaria se essa subida de taxa fosse para 2 pontos percentuais, ou 200 pontos base. No 2030, ele vai para R$ 931. No 2055, agora a suposição é outra, gente, é subindo 2 pontos percentuais. 6,65. Olha aí como é que fica. Calcular. Acho que ele não tinha feito. Olha aí, ó, 818, já perdendo 18%, né? Então vejam, o IPCA 55 carrega esses 25 anos a mais de prazo na sua duration e ele traduz mais risco de marcação a mercado. Então é mais desconfortável psicologicamente de ter esse papel numa proporção maior da sua carteira, certo? Então, gente, isso é um dado que tem que ser muito considerado. Tem que ser muito considerado, porque vocês viram que a diferença é grande. Se subir 1% em um ano, o Tesouro IPCA 2030 praticamente empata, certo? Com o investimento inicial. E já o 55, ele já perde, e quando a alta vai para 2% na taxa, né, o IPCA 2030 perde o que o IPCA 55 perderia em um ano, o IPCA perderia em 1%, o IPCA 30 pode aumentar 2% para ele perder a mesma coisa. Então vejam como ele tem mais margem. Então assim, ó, o IPCA 2030, ele vence antes, ele vai te pagar juros por menos tempo, ok. Mas ele vai sofrer menos na marcação a mercado e ele vai ter um yield maior, tá? Vocês querem ver como é que calcula o yield? É muito fácil. É muito fácil. Primeiro, o que é o yield? Tá? Vamos revisar. Yield é o que um investimento te paga ao ano com relação ao seu valor vigente, tá? Então, qual é o yield de qualquer tesouro IPCA com juros semestrais? É 2,95% ao semestre do VNA do Tesouro IPCA. O VNA do Tesouro IPCA, R$ 3.312,67, tá? Vamos calcular o 2,95%, a gente transforma o 2,95 em unidade, fica assim, R$ 97,72. Mas isso aqui é o cupom bruto. Eu quero o cupom líquido. O cupom líquido, quanto que é? Eu prefiro usar, na questão da alíquota do imposto de renda, a alíquota que tende para a eternidade, ou seja, 15%. Quanto mais tempo, a partir de 10 anos, que coincidentemente é o prazo do 2030, a partir de 10 anos, ela se aproxima muito dos 15%, mesmo você pagando 22,5% no primeiro cupom, tá? Então,
Vamos multiplicar esses R$ 97,73 por 0,85. Então, R$ 83,06, eu vou desprezar os outros números ali, tá? R$ 83,06 é o meu cupom líquido de imposto de renda, tá? E agora eu vou calcular o yield. O yield para o 2030 e para o 2055, que é um argumento a favor do 2030. Então eu pego o yield e divido pelo preço do papel. 3.937,07. Multiplico por 100 e multiplico por 2. Por quê? Porque o yield é semestral. Então, para ter o yield anual, eu tenho que multiplicar por 2. Qual é o yield do 2030? 4,21%, tá? Agora vamos pegar os R$ 83,06, que é o yield líquido, para o 55, dividido por 4.157,99. Vamos multiplicar por 100. Isso aqui é o yield semestral, multiplicamos por 2, o yield anual, 3,99. Então, vejam aí, pessoal. O IPCA 2030 tem um yield de 4,21% ao ano, líquido, certo? E o 2055 tem um yield de 3,99% ao ano, líquido, certo? Então, vantagens do IPCA 55. Ele te paga 25 anos a mais de cupom semestral. Ele tem uma taxa mais alta. Agora vamos ver quanto que está. 0,8%, então quase um ponto, que é a diferença, 1,1 entre os IPCAs principais, curtos e longos. Curto e longos, né? Então, vantagem do IPCA 55, recapitulando, ele tem mais taxa e ele te paga 25 anos a mais de cupom semestral, certo? Mas você tem que ter o prazo. Vantagens do IPCA 2030, tá? Ele tem um yield melhor, um yield 0,22% melhor, yield líquido, tá? E ele oscila muito menos na marcação a mercado, certo? Até o ponto de que se as taxas subirem 1%, essa taxa aqui, a taxinha do papel, sobe 1%, e em um ano ele fica praticamente empatado, e o IPCA 55 já começa a sofrer mais de 6%. Se vai para 2 anos, aí em 2%, perdão, aí o IPCA 2030 perde 6% e o 55 perde 18% mais que o dobro, tá? Isso é o efeito da duration, que o 2055 tem a mais que o 2030. Então, gente, agora eu acho que a gente consegue ter aí uma visão completa dos dois papéis com os dados a favor de um e de outro, tá? A opinião do autor, do Natan, tá? A minha opinião é o seguinte: eu ainda prefiro o 2055, tá? Por quê? Porque eu acho que esses anos a mais de cupom semestral, corrigido pela inflação, mesmo que seja deflação, eu acho que eles estão baratos pelo preço do papel, mesmo eu ganhando um yield menor por todo o período, certo? Se você quer ter uma noção dessa diferença, a diferença é o seguinte: pega assim 10 anos de inflação no Brasil, que dá entre 60% e 70%, e coloca os dois papéis para o fim do prazo do 2030, né? Vejam como o 2055 vai estar valorizado e como os cupons dele vão estar valendo. É isso que eu vejo, mas tem que ter o prazo. Agora, vantagens do 2030. Bom, ele vence antes, então ele é melhor para quem já está aposentado e quer ter uma renda extra com um complemento de renda com o Tesouro IPCA. Ele está com um prazo super legal para a imensa maioria dos aposentados, tá? Eu acho que ele é bem tranquilo nessa parte. Ele vai oscilar menos na marcação a mercado,
então ele vai ser mais tranquilo psicologicamente de manter, e ele tem um yield melhor, ou seja, ele vai remunerar mais no cupom o dinheiro que tu aplica hoje. Vai ser por menos tempo, sim, mas a diferença é 0,22%, como eu acabei de calcular. Tá, pessoal? Então assim, ó, na minha opinião, para o meu caso, eu prefiro o 55, mas ele não é o papel para todo mundo, tá? Para muitas pessoas é muito mais interessante o 2030. Então, com todos esses fatores, você coloca na balança e decida, tá? Coloca aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou a decidir entre os dois e qual você prefere e por quê, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.